Abre comigo em João capítulo 3. João capítulo 3. Estava bom antes, Rodrigo, a hora que eu comecei estava excelente. João capítulo 3. Vamos ver o que diz a palavra em João capítulo 3. Agora ficou bom. João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aí não fecha a Bíblia, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, dai-nos a tua graça, em tempos tão difíceis, faz brilhar sobre nós e sobre o mundo todo o seu grande amor, amor esse manifestado na cruz do Calvário. Sem esse amor não podemos subsistir, pereceremos. Ó Deus Santo, corações estão tão frios ultimamente, tão secos, tão indiferentes. A parte da sua graça, eles não podem reviver, eles não podem ser avivados, não há como mudar a sua sorte, seu estado, sua condição, sem o seu favor divino, sem ação sobre-humana nesses corações. Pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Ó Deus Santo, fala hoje, pelo poder da tua palavra, constrange corações, constrange mentes, e os faz se curvar ao senhorio do seu Filho, quer queiram, quer não, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós olhamos para a condição do nosso mundo, quando nós olhamos para os jornais, para a TV, e o que vem acontecendo nos últimos anos com a nossa sociedade, a degradação dela, a condição moral que ela se encontra, fria, negra, escura, apóstata, perdida, perversa, é realmente constrangedor e assustador para nós ver a que nível desceu o ser humano. E não só isso, também a própria igreja, o próprio cristão, diante desse cerco que se fecha, escuro, negro, sombrio, ele também, está dando eco? O que está dando? Ele também é tomado de profundo desânimo, de tristeza. Há então entre o mundo todo, parece que um cumprimento daquilo que Jesus disse, o esfriar do amor, o esfriamento das pessoas, o esfriamento do coração humano, e tudo que você vê entre também os cristãos é apostasia, no mundo condenação, entre as pessoas o esfriamento do amor, e inconversões, multidões de inconversos, de ímpios, que insistem em permanecer nos seus pecados, que insistem em endurecer a pregação do Evangelho, ao chamado do Evangelho, que insistem em permanecer na sua dureza, na sua cegueira e na sua surdez. E parece que as tentativas da igreja, do cristão, dos missionários, dos evangelistas, em levar-lhes a salvação, se torna ineficaz, se torna inútil, e eles seguem do mesmo jeito. Parece que estamos vivendo em um mundo, em uma nação, em um estado abandonado por Deus, sem amor, sem paz,
só tragédia, dor e escuridão. A própria fé cristã parece que não vale a pena ser vivida pelos baixíssimos resultados que ela tem. Por isso muitos são tomados de desânimo, orações que não são respondidas, milagres que não acontecem, pecadores que não se convertem, casamentos que não se transformam, viciados que não se libertam, bêbados, drogados, prostitutos e prostitutas que seguem com a sua vida no lamaçal da iniquidade, da mesma forma, do mesmo jeito. É um tempo muito estranho, é um tempo de silêncio divino, é um tempo de frieza espiritual, é um tempo do avanço da maldade, o avanço do mal, o avanço das trevas, o avanço da mentira, o avanço do engano, o avanço da corrupção, o avanço das trevas, o avanço da dor, o avanço da morte, o avanço do sofrimento. O que prevalece é a mentira sobre a verdade, o mal sobre o bem, a morte sobre a vida, a tristeza sobre a felicidade, a dor sobre a alegria. E parece que a igreja não conta mais com a força que contava nos seus primeiros séculos, o poder, a unção, a glória que estava sobre ela, o fogo que incendiava os seus fiéis, que incendiava os seus púlpitos, que incendiava os ministérios. Tudo se tornou retórica, tudo se tornou pragmatismo, tudo se tornou religiosidade litúrgica, falta poder. Pregadores se estribucham nos púlpitos, tentando impressionar o seu público, entretanto nada acontece. Que tempo é esse? Que momento é esse? Que dias são esses? Então um luto toma o mundo, um pranto toma o mundo, um sentimento de luto, de dor, de tristeza, de perda, de derrota, de fim, morte da esperança. Parece que é tudo isso que se encontra. E o resultado disso é um mundo sem Deus, um mundo pós-cristão. Parece o fim da era cristã no Ocidente. Diz que o Ocidente está se tornando um hemisfério pós-cristão. A morte de Deus, o afastamento de Deus, a queda de Deus, o esquecimento de Deus, torna o mundo desse jeito. Parece então que nós estamos condenados a viver assim para o resto da vida, e parece que iremos de mal a pior, com a extinção total de tais valores, de tais princípios, de tais sentimentos. Entretanto, para você que está desanimado, aturdido, desencorajado, incrédulo, prostrado, abatido diante do mar de iniquidade que você vive, diante do caos moral que você vive, diante de estar ladeado de iniquidade e perversidade, e dessa sequidão espiritual, eu quero dizer para você não se desencorajar, não desistir, não perder a esperança, não perder a fé, porque a história é cíclica. Tudo que estamos passando já se repetiu, já houve eras apóstatas, já houve eras de escuridão. Você não se lembra da Idade Média? O tempo da escuridão, da caça às bruxas, um tempo mais sombrio que já teve sobre a face da terra. Já houve períodos assim, de esfriamento da fé, já houve períodos do avanço do mal, do avanço da iniquidade, já houve períodos da morte da verdade, já houve períodos onde havia uma rejeição generalizada por Deus, já houve. Entretanto, a história se repete, e um período de trevas foi marcado depois por um período de luz. Ela se repete. Às vezes é necessário
é necessário ruir tudo para que algo seja erguido. Para que a luz seja manifesta, é necessário trevas. Para que o consolo venha, é necessária tristeza. Muito desse cenário caótico, escuro, sombrio, talvez é apenas um palco que está sendo desenhado para que o sol da justiça brilhe novamente nas nações. O choro copioso das nações é para que a mão amorosa de Deus se estenda e seja mostrado, visto, testemunhado o seu consolo. O mal fortalecendo, erguendo, é para que eles vejam e contemplem a vitória do bem prevalecendo sobre o mal. O esfriamento, a apostasia, o esquecimento, o afastamento, é para que Deus manifeste o seu amor, e as pessoas o valorizem, e o vejam como um brilho, que não seria possível em outros tempos. É possível sim. Os puritanos criam em algo que eles chamavam Puritan Hope, a esperança puritana, de um avivamento final, de uma colheita de almas final, de um despertamento mundial final, de um chacoalhar de Deus final, de uma redenção sobre algumas pessoas final, de um mover bendito, de um mover gracioso, glorioso de Deus final. Jesus mesmo disse: a morte não terá a última palavra. A última palavra não está com Satanás, não está com a morte, não está com o mal, não está com a Suprema Corte, não está com as famílias poderosas, não está com o satanismo, com a bruxaria, não está com os necromantes. A palavra final está com Deus, está em Deus. Ele tem a palavra final. É uma história cíclica, que já se repetiu. Então, períodos de avivamento são marcados por um período de apostasia. O que precede o avivamento é a apostasia, o que precede a vida é a morte, o que precede a luz é a escuridão, o que precede o consolo é a tristeza. Nós entramos em um momento da história que tudo que é bom está se arrefecendo, exaurindo, diluindo, minguando, morrendo, para que quem sabe brotar novamente esperança, vida e principalmente o glorioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer, a título de introdução, que os homens não estão buscando a Deus, que o mundo está sem Deus, mas eles hão de buscar, eles hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles hão de reconhecer ao Deus, a luz há de raiar sobre as trevas espessas que cobrem este mundo. A palavra de Deus diz que o Pai fazendo uma promessa para o Filho: pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Em Apocalipse diz que os reinos se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Diz que Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele será glorificado, ele será exaltado. A última profecia acerca da vinda de Jesus diz: e este Evangelho será pregado a todos os povos, a todas as pessoas, em testemunho das nações, então virá o fim. O Evangelho há de penetrar no Afeganistão, no Paquistão, na Coreia do Norte, na China, no Nepal, no Tibete. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele há de entrar, ele há de salvar, ele há de ir nas biqueiras, nos valados, nos morros, nas favelas, no tráfico, nos presídios, nos bordéis. Ele há de entrar e buscar os que são seus.
porque o Senhor é poderoso, e está no meio de nós, para salvar. Não se abata com essa condição. Se nós estamos vivendo, é só, o que nós estamos vivendo é só um intervalo, não é o final da história, é apenas um intervalo, não acabou ainda. Isso tudo, esse mundo vai mudar, esse mundo pode ser achacoalhado e abalado, começando pela sua vida, começando pelo pecador que me ouve, pai de família, empregada, jovem, adolescente, idoso, negro, branco, rico, pobre, seja quem você for, pode começar com a compreensão do amor de Deus. A única solução para esse mundo é o amor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor não faz cumprimento, não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, o antídoto para o mundo é amor, a cura para as nações é o amor. É o amor que vai curar o mal, é o amor que vai impedir os crimes, é o amor que vai refrear o adultério, o aborto, os divórcios, é o amor que trará a igualdade social, é só o amor, e o amor de Deus, não há outra coisa. Se você me perguntar, pastor, qual é a cura para as nações? O amor. O que é a Organização das Nações Unidas? A ONU tem que decidir quando se reunir os seus estadistas. Amor. Qual o remédio que os presos em penitenciários necessitam para serem restaurados? Amor. Qual o remédio que precisa subir nos morros e favelas do Rio de Janeiro para conter o tráfico, a chacina, os crimes? O amor. Qual o remédio para a fidelidade conjugal ou contra a infidelidade conjugal? O amor. Contra quem trafica e usuário, o amor. Contra os crimes de colarinho branco, o amor. Contra a corrupção política, o amor. E Deus mostra nuances do seu amor, aqui em João 3,16, ele é chamado por Lutero de mini-evangelho, por alguns mini-bíblia, alguns dizem que é o evangelho dentro de uma casca de arroz, está aqui, toda a Bíblia é suprimida num único versículo, todo o amor de Deus, contido, condensado, compactado em um versículo, em 26 palavras, João 3, versículo 16, qual é a maneira de prender a atenção dos poderosos? Qual é a maneira de amarrá-los, amordaçá-los, laçá-los, atraí-los, contê-los, dominá-los? É o texto que foi aberto aqui, Jeremias 31:3. Com eterno amor te amei, com laços de amor te atraí. Como Deus atrai alguém, como Deus mobiliza alguém, como Deus paralisa alguém, como Deus cura alguém, como Deus faz, é com o seu amor, é com laços de amor que eu atraí, com amor eterno te amei. Esse é o remédio para as nações. E o que está escrito aqui? O que podemos ver aqui? Essas poucas linhas escritas aqui. Primeiro, nós vamos ver está sendo bem de improviso hoje, tá? Então você não se espanta não. Se você perguntar para mim, por que você fala com tanta confiança? Eles vão te achar que você é louco. Olha a condição do mundo e da nossa sociedade em plena pandemia.
Qual a sua garantia de que coisas melhorem? Qual a garantia que Deus pode mudar esse mundo? Qual é a garantia que alguém será salvo, que alguém será avivado? Quem garante qualquer mudança expressiva? Quem garante que um avivamento ainda pode ocorrer mundialmente? Quem garante que o meu pai ímpio, familiar, amigo, que está morrendo em iniquidade, ainda pode ser salvo? Quem garante? Eu, você, nós, Deus. Deus garante, porque o texto diz, antes de eu entrar no amor, porque Deus amou, começa com Deus. Deus garante, Deus é a fonte da salvação, Deus é o início da salvação, Deus é o início da esperança, Deus é o início da vida, dele que procede toda bondade, toda justiça, todo livramento, todo amor, todo perdão, toda salvação. E o texto diz, porque Deus, começa com Deus, e por que Ele faz? O que motiva Deus ter alguma coisa com esse mundo perdido, com essa bola que espuma iniquidade todo dia, com esse amontoado de blasfemos? O que faz Deus livrar alguém, prover para alguém, perdoar alguém, proteger alguém, cuidar de alguém? Porque Deus tem qualquer intenção quanto a isso aqui. O que motivou Ele fazer? O amor. O amor. Jesus viu uma praga de 3.000 gente morrendo de fome, num deserto, descalço, sujo, fedido, e sem ter o que comer 3 dias. A Bíblia diz, e Jesus, movido de íntima compaixão, multiplicou os pães, curou, deu a vista ao cego. O que motiva a Deus em nos ajudar? O que motiva a Deus operar, interferir em nossa história, tocar em nós, salvar os pecadores? É o amor, movido de amor, movido de compaixão, consternação, contrição por eu e você, é que Ele move. Ele não vê nada de bom em nós, senão o seu voluntário amor. É a única causa que leva Ele a fazer isso. O que move Deus a se revelar? O amor. E o texto começa mostrando, primeiro, que Ele ama. E Ele mostra a extensão desse amor. É um amor. Eu vou entrar aqui e vou tentar te explicar. Eu só vou tentar, porque eu não vou conseguir explicar. Agora, esse amor que nasceu lá na eternidade, que nasceu nos refúgios da eternidade, que fluiu do trono de Deus, que destilou do trono, lá na eternidade da eternidade, que fluiu, nasceu, brotou do seu próprio ser, da sua essência, porque Deus é amor. Deus não só tem amor, possui amor, ama, mas o seu próprio ser é composto de amor, a sua essência de amor. Deus simplesmente ama. Ele tem que deixar de ser Deus se Ele não amar. Ele ama. Agora, qual é a extensão desse amor? Aonde esse amor alcança? A quem esse amor alcança? Para quem Ele estendeu esse amor? Vejamos, porque Deus amou ao mundo. Deus amou o mundo. Veja só a extensão desse amor. O que quer dizer com Deus amou o mundo? Fala aqui de pessoas, indivíduos, de todas as tribos, de todas as línguas,
de todas as raças, de todas as cores, de todas as idades, em todas as épocas. Não houve uma época em que Deus não amasse alguém. Deus não faz distinção de raça, de cor, de tamanho, de forma. Deus amou o mundo, significa que não há geografia que esse amor não alcance, não há idade que esse amor não alcance, não há cor que esse amor não alcance, não há sexo que esse amor não alcance, não há etnia, não há língua que esse amor não alcance. Veja a prova disso em Apocalipse capítulo 5, quando o Cordeiro desata os selos, João vê e entoa um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Veja a extensão desse amor. Deus não faz distinção de pessoas. Ele pode alcançar o negro, como pode alcançar o branco, o jovem, o idoso, o asiático, o africano, o rico, o pobre, o estudioso, o iletrado. Veja a extensão desse glorioso amor. É por isso que temos uma igreja assim. Tem negros aqui hoje, tem brancos aqui hoje, tem senhores de idades aqui hoje, tem crianças aqui hoje, tem acadêmicos aqui hoje, tem analfabetos aqui hoje. Todos os tipos, todas as classes. Não há quem resista a esse amor. Esse amor te alcançou lá no seu contexto, na sua geografia, no seu extrato social, na sua condição acadêmica, na sua condição financeira, e trouxe você. Você que está me ouvindo, de onde você é? De onde você me ouve? Quantos anos você tem? Qual é a sua condição? Qual é a sua cor? Qual é o seu idioma? Qual é, meu irmão? Pois o amor de Deus há de te alcançar. Ele nos amou. Temos que entender isso. Que coisa gloriosa. Segundo, vamos ver a profundidade desse amor. Primeiro, a extensão desse amor. Agora a profundidade desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui fala do grau do amor. Deus amou essas pessoas. Deus ama de uma maneira, de tal maneira. Há várias palavras gregas para definir a palavra amor. Já citei que eros, filos. Mas há uma palavra que os tradutores tiveram que compor, que não havia em vocabulário humano para expressar. Não havia homem capaz de manifestar, nem mulher, nem ser. É algo tão extenso, profundo, grande, que a palavra usada foi ágape. Amor de grau infinito, imensurável e incomensurável, que não pode ser medido, que não pode ser aquilatado. Um amor sem igual. É assim que Deus ama. É assim que Ele ama. É um grau enorme, de tal maneira. O que significa? É um amor incondicional. A profundidade desse amor de tal maneira incondicional. Você precisa aprender assim, o que é incondicional? Você pensa que seria fácil você ser amado, que Deus teria a obrigação de te amar. O pecador tem essa ideia. Claro que Deus ama, sou filho dele, Ele me ama. O amor é comum. O amor de Deus a mim é comum. Não, quando fala de tal maneira, não foi por causa dos seus méritos, foi apesar dos seus deméritos. De tal maneira significa que Deus tem uma lei irrevogável, inexorável, rígida, profunda, que manifesta todo o seu caráter.
e você quebrou todos os artigos dessa lei, todos os termos dessa lei, 1 milhão de vezes cada um, não fez outra coisa além de pecar. Pecou, transgrediu, violou, infringiu a lei de Deus, o que te tornou uma bola de iniquidade, um ser asqueroso, digno do profundo abismo. Mas Deus te amou de tal maneira, te amou a si mesmo. Não foi por causa dos seus méritos, foi apesar dos seus deméritos. Ele amou, mesmo vendo toda a sujeira, todo o fedor, todo o estrume, toda a gangrena, mesmo vendo toda a necrose, mesmo vendo você destilar iniquidade pelos poros, ainda amor. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo Ele enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós, Deus não amou nós depois da salvação, foi antes dela. Não foi depois de sermos purificados, foi quando éramos imundos. Não foi quando fomos perdoados, foi antes do perdão. Isso é de tal maneira. Entende? A extensão, não há tribo, não há índio, não há etnia, não há criança, em todo o planeta Terra, não há onde esse amor não possa alcançar. Segundo, a profundidade desse amor, você precisa entender isso aí. Não é a mesma coisa que amar tua filha de 3 meses com o olho azul, a coisa mais linda do mundo. Não é como amar alguém que você gosta. Ele amou um ogro, ele amou um monstro. Somos monstros de iniquidade, gente. O mais próximo que teria do mal, da escuridão, da corrupção, mas Ele amou nós assim, monstruosos, viscosos, asquerosos. Ele nos amou, você quer ver? Acha que eu estou forçando? Pastor, o senhor está emocionalmente abalado. Nunca tive tão lúcido em toda a minha vida, nunca tive. Veja só, o que está em Ezequiel 16, olha onde Ele nos achou. Quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não foi cortado o teu cordão umbilical, nem foi lavada a placenta com água, nem foi esfregado sal, nem te colocar em faixas. Antes fosse lançado no campo, e passando alguém por ti, ninguém se apiedou de ti. Quando eu passei, eu te via revolver-se no teu sangue. Sabe a ideia de Ezequiel? De uma mulher dessas que mora na rua, mulher de rua, mendicante, que dá à luz debaixo da ponte um filho, e pega aquele filho, sem cortar o cordão umbilical, sujo do sangue da placenta, e joga o filho no lixo. E as pessoas passavam e via aquele bebê se retorcendo no umbigo, na placenta e no sangue, no meio do lixo, e ninguém dava bola para aquele, desprezava. Aí sabe o que Jesus fez? Passando eu por ti, vi te revolver no teu sangue, e disse, ainda que está no teu sangue, vive, ainda assim que está no teu sangue, vive. O que Jesus fez? Passou e pegou aquele bebê, sem o cordão cortado,
cheio de excremento, no meio do lixo, com moscas, fedendo, abandonado, desprezado pela sociedade. Ele pega o bebê, o envolve em faixas, o limpa, o corta o cordão e o adota para si. Deus não achou uma criancinha loira de olho azul dentro de um carrinho de bebê, vestido com o vestido da Milon, com fraldas Pamper. Não foi esse. Essa é a nossa condição. Você precisa entender que fomos amados assim. Esse é o nível de amor, de tal maneira, de uma maneira imensurável, incompreensível, inexplicável, que não pode se medir, que não, de maneira profunda, não há como. Ele amou de tal maneira, é o amor para com o pecador, que Ele demonstrou para com o pecador, que Ele pode demonstrar para com você que está ouvindo. É com esse amor que Ele quer te amar, é com esse amor que Ele quer te chamar, porque esse amor não tem fronteiras, pode alcançar você nesse lugar, fazendo o que você está fazendo. E é um amor que não leva em conta a condição. Você pode estar agora na prática do pecado, e ainda assim Ele te amar, e ainda assim o pecado te lançar nessa cela de presídio, nesse morro, nessa biqueira, nessa cama de motel, esse amor te constranger. Talvez esse amor, para quem está com um revólver, vai tirar a vida, para quem está armando uma corda e quer tirar a vida, para quem desistiu, para quem acha que é o fim, para quem pensa que chegou no limite. Não, você não chegou no limite, você já nasceu no limite, e Deus te ama a si mesmo. Não tire a sua vida, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua vida. O amor de Deus cobre a multidão de pecados. Não importa o que você fez, o que você é, o amor de Deus pode te alcançar. Deus não vai levar em conta isso. Deus te ama apesar desses pecados. Ele é profundo. Ele é profundo. Ele é profundo. Você tem ideia disso? Você acha que você é um bom moço? Você é uma boa moça? Você é um bom rapaz? Não, Ele te amou apesar de você ser mau. Vimos a extensão, a profundidade, agora vamos ver a prova desse amor. Você pode levantar a mão no auditório e dizer: ei, pera lá, está muito bonito o seu discurso, está fervoroso, está até gritando um pouquinho, se gritasse um pouco menos seria melhor. Mas qual é a prova? Que Ele me amou desse jeito que o senhor está falando aí. Qual é a prova? Eu quero provas. Quero provas. Qual é a prova? Primeiro, que Ele me amou. Segundo, qual é a prova? Que esse amor me alcançou, que Ele não faz acepção de pessoas. Terceiro, que esse amor é profundo desse jeito. Sabe qual que é a prova? Para Ele manifestar esse amor, para esse amor sair da teoria, do projeto, do pensamento, e esse amor se materializar, se condensar, se consumar, para esse amor se manifestar, Ele teve que entregar o que Ele tinha de maior valor. Veja só, nós estamos falando de Deus. Tudo que Deus possui é valioso. Não há nada que diz respeito a Deus que não tenha profundo valor. Como é que você vai conseguir avaliar o que é mais valoroso naquilo que já tem o grau mais elevado de valor? Deus é perfeição, habita na eternidade, aclamado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, que clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
toda a terra está cheia da sua glória. Diz até de um anjo, querubim ungido, perfeito era em seus caminhos no dia que foste formado, andava sobre as pedras afogueadas, era o aferidor de medida. Fala de Satanás antes da queda, ou como alguns chamam, Lúcifer. Seria este? Não. A coisa mais valiosa que tinha no céu, Alexandre, era o próprio Deus, na forma do seu Filho, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para provar esse amor, um dos membros da Trindade, Deus Filho, tanto Deus como Deus Pai, teve que ser entregue, doado, ofertado para nós. O que havia de mais valioso no céu? O próprio Deus. Se não, vejamos o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Olha a prova do amor, deu o seu Filho, a maior prova de amor da história, a maior história de amor da humanidade. Deus deu o seu Filho, para que nos redimisse, para que nos salvasse, para que nos comprasse, para que nos poupasse, para que nos perdoasse, para que nos tomasse para si. Ele teve que dar um valor no lugar, ele teve que pagar, ele teve que, havia um preço para isso, e o preço era o sangue do seu Filho, a vida do seu Filho. Deus entregou o Filho como um sacrifício, Deus entregou o Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a prova do amor. 2000 anos atrás, os registros da história não deixam mentir. Houve um homem em Nazaré que fez sinais, a mortos ressuscitou, a cegos deu a vista, a paralíticos deu a perna, a surdos deu ouvidos, a multidões alimentou. Dizem que esse homem morreu sobre uma cruz romana, mas até hoje não há registro dos seus restos mortais. Dizem que ele ressuscitou dos mortos. Jesus, essa é a prova do amor de Deus. Tem cabimento isso? Dá uma olhada para você. Você merece tudo isso? É por essa razão, por não merecer, que Ele amou. A prova do amor é Cristo. Você que se sente sozinho, solitário, que diz que não é amado, sente a carência, o aplauso, o elogio, o aperto de mão dos homens, e não os tem, por essa razão diz: eu não sou amado. Que isso? Querido, você não é só amado, como é muito amado, absurdamente amado, intensamente. E aqui é um registro histórico que você foi amado, que você é amado. A prova desse amor, a doação do Filho, a cruz do Calvário, era o método de execução de pena de morte mais cruel, aterrorizante e maldito da época. Romanos e gregos não gostavam nem de pronunciar a palavra cruz, crucifixão, crucificação, de tão aterrorizante, maligna, maldita, pois ele carregou o próprio objeto de condenação. Pilatos, lavando as mãos, o entregou para ser crucificado, e caminha até o Gólgota, pregado com pregos, coroa de espinho. Ele é hasteado e erguido como malfeitor,
pendurado no madeiro. Por quê? Por amor. Por amor. Por amor. Ele amou de tal maneira que deu o seu filho. Não está bom? Você já viu Paixão de Cristo? Pelo menos você pode ter uns vislumbres do que foi aquilo fisicamente. Morreu. Veja só, presta atenção. Você acha que Deus é carente? Você acha que Ele é carente, Heitor? Ele é carente? Deus tem falta de alguma coisa, Tiago? Hein? Você acha que Deus sente solidão, tristeza? Você acha que Deus é triste? Deus, Ele tinha alguma necessidade de fazer isso? Ele estava lá na eternidade, perfeito, autossuficiente, autoexistente, sem nada necessitar. Deus não é igual a gente que precisa de alguém, precisa de uma comida, precisa de uma companhia, precisa de algo. Ele não precisa de nada, absolutamente nada. Ele pode viver, existir perfeitamente, sem nós. Mas por que Ele fez? Oséias 9:14 ou 14, diz assim, 14:3, eu voluntariamente vos amei. O que significa isso? Voluntário, não houve necessidade, ninguém me mandou, eu fiz porque eu quis, tornando esse amor maior ainda. Foi voluntário, eu quis fazer, eu quis dar meu filho por vocês, eu quis sacrificá-lo. Isso é muito grande. Quarto, agora vamos ver duas consequências desse amor. As consequências desse amor. A primeira delas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, primeira consequência, não pereça. Não pereça. Não pereça. Consequência desse amor. É outra coisa que os pecadores não sabem. Muitos de vocês não sabem. Irmãos, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos, sobre a iniquidade dos homens. O caminho para uma vida de iniquidade, o caminho que nós seguíamos, ele resultaria no juízo de Deus, ele resultaria na danação eterna. As pessoas acham que morreu, acabou, acham que a vida consiste na matéria aqui e agora, e que além da vida ou não tem nada, ou há uma reencarnação, ou há um lugar intermediário para purgar os pecados. Não! O homem iria se encontrar com a danação eterna, ia perecer eternamente, um lugar que a Bíblia chama lago de fogo e enxofre, o inferno. As pessoas não têm ideia do que elas estão sendo salvas. Jesus não te salvou de uma vida infeliz, Jesus não te salvou das suas doenças, Jesus não veio salvar da pobreza. Não é disso que Jesus veio tratar na cruz, do seu bem-estar, do seu casamento, do seu humor. Jesus veio salvar da danação eterna, do lago que arde como enxofre, pelos séculos dos séculos. É nisso que consiste a redenção. É o lagar do furor, do vinho, da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura. É para lá que os pecadores estão indo, é para lá. É para o juízo eterno. Lagar fora do lugar, um compartimento de uvas são postas, e o viticultor entra lá dentro e pisa, esmaga as uvas para extrair o vinho. Sabe para onde os pecadores estão indo? Para dentro desse lagar. O lagar é o inferno. As uvas jogadas lá são os pecadores. Quem pula lá dentro, esmaga
esses pecadores como uvas, é o Cordeiro com seus pés de bronze, é a ira de Deus lá dentro. É para lá que nós íamos, é disso que Ele nos salvou. Veja a consequência desse amor: para que não pereça, para que não seja condenado, para que não morra eternamente, para que não sofra o castigo divino. É isso que o texto está dizendo. Esse amor não veio dar uma casinha própria para nós. Esse amor não nos livrou de uma gripe suína, aviária, corona. Esse amor não nos livrou de bater o carro, de um tumor, de um mioma, de um glaucoma. Esse amor não nos livrou de sermos assaltados. Esse amor nos livrou de ter sobre a nossa mioleira toda a cólera, a ira de Deus, despejada pelos séculos dos séculos, em um lugar sem saída chamado inferno. O inferno é real. Multidões estão indo para lá, e lá ficarão, e de lá nunca mais sairão. O inferno é um lugar de densas trevas. O inferno é um lugar de ausência de alegria, presença de sofrimento. O inferno é um lugar que a consciência vai ser preservada. Milhões já entraram lá nessas últimas décadas. Milhões e milhões ainda entrarão. Hoje entrarão pessoas, amanhã entrarão. E entrarão, o inferno está com a boca aberta, tragando, levando. Mas esse amor, a consequência é o livramento do lago ardente, da separação eterna. É um amor que consegue vetar, impedir nossa entrada, tirar nós da prancha antes que caiamos. Ele consegue anular a sentença, bloquear o caminho, tirarmos de lá. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida, não entra mais em condenação. Aleluia. E a última consequência: não só livra do que é mal, mas concede o que é bom. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como era possível alcançar o perdão? Eu não posso fazer como as nossas lideranças fazem: abre a porta das prisões e solta bandidos. Como foi possível o perdão? Como foi possível a redenção? Como foi possível a expiação? Como foi possível a adoção? Como foi possível a justificação? Como foi possível a imputação? Como foi possível? Como ele pode olhar para um serial killer? Serial killer é assassino em série, vamos trocar. Serial sinner, pecador em série, monstro, animal que merece a forca, a cadeira elétrica, o fuzilamento, a cremação, o fulminamento, a condenação, ir para o cárcere, para os calabouços do inferno, para solitar as catacumbas mais escuras e quentes e densas, e ficar trancado lá, pegando fogo até a eternidade. Como é que ele solta um bicho desse? Como que ele dá alforria? Como ele destranca a porta e fala: sai, você é livre? Como ele faz isso? Amor. Amor. Para que não pereça, mas através do Filho, da morte do Filho, ressurreição do Filho, expiação do Filho, imputação do Filho, tem a vida eterna. A entrada no céu. É pegar um favelado, condenado, que está na prisão,
Olha só. E lá, réu confesso, acusado, sentenciado, declarado culpado pelos crimes. Pena, prisão perpétua. Depois teve o seu julgamento refeito, condenação à morte. É chegar lá, abrir a porta da prisão, que era sua casa, que levaria ele à morte, a pena de morte, o inferno, e dizer: todas as suas condenações, todas as suas sentenças foram anuladas, sai daí. Já estava muito bom, né? Não vou morar mais aqui. Não, não vai morar. Não vai morrer. Não vai. Agora me segue. Calma, mas para onde eu vou? Segue. E chega numa mansão, a mais bonita que tem no Brasil. Abre a porta. Entra. Entrar onde, moço? Aqui. Mas que lugar bonito, enorme, imenso. O que é isso aí? É a minha casa. Tá, e o que o senhor quer que eu faça aí? Você vai morar aí, a partir de hoje, para sempre. Foi o que Jesus fez. Abriu as portas do inferno, das cadeias, das masmorras do inferno. Anulou nossa sentença, nos tirou de lá e abriu aquilo que estava vetado. Homem nenhum podia entrar lá, não era feito para isso. Mas quando Cristo ressuscitou e entrou nos céus com o corpo, uma miríade de anjos gritou: levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai, ó tretas eternas, que entrará o Rei da Glória. O quê? Qual homem ousa entrar por esses portões? Nenhum homem entrou. Jesus era 100% Deus, mas agora com o corpo 100% homem também. O corpo nunca saiu dele. Então os portais têm que se abrir. Aí pergunta de novo: levantai vossas cabeças, ó portais, levantai as entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Então novamente pergunta: quem é o Rei da Glória? Aqui ele responde: o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E os portões se abrem. Cristo inaugura a entrada para agora aqueles que saíram das prisões. A entrada está aberta. Que lugar é esse? A casa de Deus, o céu, a eternidade. E os pecadores se param lá naqueles portões de pérola, aquela coisa linda. Meu Senhor, que é isso? É a minha casa. Vinde bendito do meu Pai, entre e more lá para sempre. Como isso é feito? Amor. Amor. Agora eu vou encerrar. Esta é a mensagem do Evangelho: o amor. Como você deve responder essa mensagem do amor? De duas formas: arrependimento. Será que diante do que foi pregado você vai continuar vivendo nos seus pecados? Se arrependa. Jesus disse em Marcos 1,15: arrependei-vos. Pedro diz em Atos 2,38: arrependei-vos. Paulo diz em Atos 17,30: arrependei-vos. Abandone seus pecados. Deixa a mentira, deixa a prostituição, deixa os papéis sujos, deixa a lascívia, deixa a pornografia, deixa a ira, deixa a vingança, deixa o ressentimento, deixa a avareza. Abandone elas. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da vida que você vive. Se arrependa. De outra sorte, você continuará nas prisões, continuará no lago que arde como enxofre, irá para lá e de lá nunca sairá. Se arrependa. Segunda coisa: creia.
O que é crer? Deixar de confiar em si para confiar em outro, a saber, Jesus Cristo. Deixe de confiar, você não é um bom rapaz, não é uma boa moça, as suas obras não te garantirão nada, você não conseguirá atingir o padrão da lei. Se renda, levante as mãos, se renda e diga: lanço minha confiança em Ti, na cruz, no Evangelho. Então você será salvo, se você fizer essas coisas. Você será salvo. Tem alguém entre nós aqui que não é salvo? Tem alguém entre nós aqui que está sequer se importando com o destino da sua alma? Para onde você irá se você morrer essa noite? Se hoje for seu último dia, você já pensou nisso? Você não vai durar para sempre. Você tem um corpo mortal que vai morrer por velhice ou de alguma outra forma. E ele irá ou para condenação eterna ou para salvação eterna. Eu vou terminar com essa história aqui. Escute, presta atenção nela, aí eu termino. Paul Washer que contou. Era de uma senhora que morava no Rio de Janeiro, que tinha uma filha adolescente de 13, 14 anos. Ela morava numa cidade vizinha, melhor dizendo, na cidade satélite do Rio. E essa menina vivia dizendo para a mãe: mãe, eu quero sair de casa e morar no Rio de Janeiro. Mãe, eu quero sair de casa e morar no Rio de Janeiro. E um dia, essa menina fez 15 anos, pegou o dinheiro que ela juntou e foi para o Rio de Janeiro. Sem falar nada, sem avisar, saiu de casa, sumiu. A mãe nunca mais viu essa menina. Passado alguns anos, pobre que era, juntou suas economias, viajou para o Rio de Janeiro e foi numa casa de tirar fotografia, numa telefoto. E ela tirou várias fotos dela mesma, a mãe tirando foto da mãe, tirou um monte de foto. O que a mãe fez com as fotos? Saiu por todo lugar no Rio de Janeiro que ela conhecia, bar, restaurante, cinema, discoteca, e ela deixava uma foto dela, da própria mãe, em todos esses lugares. Onde a mãe podia, ela colocava a foto. O dinheiro da senhora acabou e ela tinha que ir embora. Voltou para a casa dela. Até que um dia, de um quarto de uma pousada, a filha dela sai de dentro do quarto com um homem. A filha dela estava com a maquiagem borrada, uma olheira nos olhos, parecia 15 anos mais velha, toda acabada. Essa menina tinha se tornado uma prostituta. E ela agora vai com o homem descer o elevador e entra no banheiro. Quando ela está olhando no espelho, toda feia, toda cheia de olheira, prostituta, ela vê a foto da mãe colada no espelho. E ela reconhece a foto da mãe. Ela pega a foto da mãe, começa a olhar e vira a foto. E está escrito lá: não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, volte para casa. Volte para casa. É o que Jesus está dizendo para você, pecador. Não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, quantos anos você está longe, volta para casa, volta para Jesus, Ele está te esperando. Fecha os olhos, vamos orar.